Olá, seja muito bem-vindo! É um prazer contar com a sua companhia em mais um episódio do Helpcast, que traz para o centro do debate assuntos sempre tão pertinentes sobre saúde e que nos permite debater esses assuntos para além do técnico, mas sob uma perspectiva humana mesmo. E dessa vez não seria diferente. Estamos no mês das mães e nada mais justo que contar com mulheres que se dedicam para a obstetrícia, mas também para além dos consultórios, ao ofício do maternar. Então eu quero receber com muito carinho a doutora Tedma Tênis e a doutora Aline Nunes. Queridas, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, amiga. Vamos começar falando sobre história, né? A gente sabe, como eu comentei com outros médicos que já passaram por essa bancada, às vezes a gente olha para o doutor e imagina ele como uma figura muito distante, mas que também é uma pessoa que tem sua vida, que tem seus próprios gostos, né? Então, vocês como mães, eu queria saber, sempre foi um sonho ser mãe? Quer começar? Isso, primeiro ali. Eu sempre quis ser mãe. Quando eu era pequena, me perguntavam que profissão você quer ser, o que você quer ser quando você crescer. E a resposta que eu tinha era mãe. Inclusive, na época do vestibular, quando a família, né, pressionava, o que você vai ser, o que você quer ser, a gente precisa saber para te colocar numa escola melhor ou não, né? Aí eu falei, não, eu quero ser mãe. E aí, uma vez eu falei que eu queria ser caixa de supermercado só para pararem de me perguntar. Mas, entre assim, nunca falei que queria ser médica, sempre falei que queria ser mãe. Veio primeiro a maternidade ou o ofício como médica? A medicina veio primeiro, né? Com 17 anos eu passei na faculdade. Uhum. Aí depois, com 23, eu entrei para ginecologia e obstetrícia. E com 26 eu virei mãe. A escolha pela obstetrícia veio desse sentimento de querer ser mãe? Não e sim. Eu engravidei, eu estava no segundo ano de especialização médica. Uhum. Eu gostaria, inicialmente, eu pensava inicialmente em fazer videocirurgia, ou oncologia ginecológica, ou uroginecologia, uma parte mais cirúrgica da ginecologia. E aí, depois que eu engravidei e tive meu primeiro filho, aí eu fixei na obstetrícia e fiquei só com obstetrícia depois da maternidade. Uhum. Mas eu pensava mais em ginecologia mesmo, assim, antes. E a senhora, doutora Tedma, sempre sonhou em ser mãe? Não. Eu comecei a pensar em ser mãe aos 38 anos. Até então, eu tinha muita dúvida se eu queria ser mãe. E é engraçado porque muita gente, às vezes, fala sobre minha maternidade como se fosse alguma coisa assim muito plena, como se eu tivesse nascido mãe, né? Eu acho que eu acabei sendo mãe dos meus irmãos, porque eu sou a mais velha, e minha mãe adoeceu muito cedo, e eu tinha uns 11 anos, e aí eu fui devagarinho assumindo lugares que era da mãe. Uhum. E eu acho que isso foi uma sobrecarga para mim, e eu não tinha esse sonho, eu acho que eu tinha medo de ser mãe, sabe? E eu me questionava se eu ia dar conta, se eu seria uma boa mãe, como lidar com isso. E quando eu fui, a história de ir para a medicina, eu já contei isso outras vezes, eu ia fazer engenharia. Nunca pensei em ser médica, jamais. Aí, às vésperas do vestibular, eu ia fazer engenharia química. E às vésperas do vestibular, eu assisti um parto de uma tia. Essa minha tia morava, eu não me lembro se na época era Santa Luzia ou Piancó, porque ela morou nos dois lugares, que o marido trabalhava na Caixa e tinha essa coisa do deslocamento, né, de uma cidade para outra. Uhum. E aí ela vinha fazer pré-natal aqui, e ela foi paciente de um médico obstetra aqui, que ele era bem exótico, o doutor, o nome dele veio agora, assim, daqui a pouco eu falo. Ele era funcionário do Banco do Brasil, e ele era obstetra, e ele tinha uma excentricidade que era ter uma fazenda onde ele criava cobras. Era uma pessoa bem exótica. Eu não tô lembrando, parece que eu estou vendo ele, mas o nome me fugiu agora. E aí, quando eu fui com a minha tia algumas vezes à consulta, ele começava a conversar comigo e me perguntar as coisas, e o que é que eu pensava fazer, e me mostrava o exame físico, enfim. Acaba que eu achei tudo muito interessante, mas não para pensar em ser médica. Eu era curiosa com todas as áreas. Eu só nunca fui boa em português e inglês. Eu sou ruim em línguas até hoje. Eu não consigo decorar regras. Aí,
Mas qualquer outra área de conhecimento eu achava fascinante, e acho até hoje. Aí foi muito interessante porque quando minha tia veio para uma das consultas, eu fui com ela a uma loja. Na época que ela ia comprar alguma coisa. Quantos anos a senhora tinha, desculpa? 17 ou 18 anos. 17, 18. E eu tinha saído de casa para vir estudar aqui para fazer o vestibular. Minha família morava no sul da Bahia, no sudoeste baiano, Vitória da Conquista. Então, eu vim para cá porque eu tinha parentes aqui, avós, tios, primos. E uma mulher para sair de casa naquela época era muito complicado. Então, meu pai só me deixava se fosse vir para cá, né? Por conta da família. E aí, minha tia, entrei em trabalho de parto, fomos para Santa Clara. E aí, o médico me perguntou se eu queria assistir. E aí eu entrei para assistir o parto e durante todo o trabalho de parto eu fiquei muito compadecida da dor. E eu pensava, por que tem que sofrer? Por que tem que ter dor? Por que tem que ser assim? Quando eu ia falar com minha tia, ela ficava nervosa porque estava com dor. E eu ficava olhando assim, sabe, angustiada, por que tem que ser assim? E aí, quando a criança nasceu, eu chorei. Eu me emocionei tanto que eu não sei lhe contar, não sei descrever a emoção que eu tive. E aí, nos dias que se seguiram, eu me questionei se eu não queria fazer aquilo. Então, eu fiz medicina para fazer obstetrícia, e não porque eu queria ser médica, entende? Eu acho que acaba encontrando a pessoa, né? Deixa eu contar, senhora, o meu relato. Sim. Da primeira vez que eu assisti a um parto. Porque trabalhando como social media, fui fazer a cobertura do parto. Quando eu cheguei lá, eu passei mal, doutora Ted. O anestesista não sabia se socorria a mulher que estava tendo a criança ou se pedia para respirar. E eu passo mal. Os registros deram certo, ficaram lindos, mas ali eu tenho certeza, realmente não é para mim. Pois eu achei belíssimo. E até hoje eu acho. Tem partos que são lindos, tem partos que são trashes, mas a maioria é lindo, né, Aline? Sim. A maioria dos partos são muito bonitos. A emoção do nascer, até hoje eu acho muito bonito. Agora, como gente, como mulher, eu acho que o que me causou de me mover psiquicamente nesse sentido é que há questões em torno do ser mulher e do se tornar mãe que foram se tornando questão para mim na minha história de vida. E a gente, claro que vocês que são mais novas talvez não vivenciaram isso, mas eu vivenciei muito o discurso social de por que mulher tem que sofrer? Mulher sofre para menstruar, mulher sofre para ter a primeira relação, mulher sofre para engravida, sofre para parir, sofre para amamentar, sofre... E eu olhava e dizia, meu Deus, é incompatível. Se é tanto sofrimento, por que as pessoas querem engravidar? Se é tão complicado, por que querem casar? Sabe, eu achava que havia um desencontro entre a fala, o que o social diz e o que o social realiza. Então, eu fui buscando, além de um pouco de conhecimento... da parte comportamental, compreender o que movia as pessoas, que nem sempre o que as pessoas dizem é o que elas sentem e o que elas buscam, tá entendendo? Há muita coisa que a gente tem que extrapolar a escuta linear, porque não é ela que vai lhe dar noção do que as pessoas querem. E hoje eu compreendo que essa aparente fragilidade ela não é real. Essa vitimização também não. Há muita fantasia, há muita coisa do papel social. Aí abre-se espaço para muitas coisas, né? Tem aquela regra, né? Quem tem uma experiência boa, conta para 2, 3 pessoas. Quem tem uma experiência ruim, conta para 10. Então, realmente, a gente escuta muita história ruim da maternidade, da amamentação, da gestação como um todo, mas a maioria das mulheres passam bem. A realização, eu diria assim, a realização da maternidade é algo que transborda. Mas você tem que vivenciar. Por quê? Por exemplo, o Blue puerperal não exclui a realização. A dor do trabalho de parto, eu lembro quando eu comecei a residência médica, que a gente via aquele monte de mulher em trabalho de parto e tinha umas que se desesperavam, porque maternidades de residência são maternidades grandes, com muitos leitos, então você vê muitas histórias. Mas quando você passa no dia seguinte, nas enfermarias, que você olha para a paciente, não é a paciente do trabalho de parto, não é mais a mesma pessoa. Outra pessoa. É outra pessoa. Aquele sofrimento que a pessoa reclama, chora, se desespera, ela é realmente uma travessia ali,
é um fenômeno, mas quando você chega no outro dia que você vê a mãe, o bebê, a amamentação, às vezes a tranquilização, a expressão de prazer de ter ali um filho, aí você vai desconstruindo a importância de muita coisa. Sim. E aí eu penso muito na gente como animal. Eu gosto muito do mundo animal. Eu olho muitos aspectos do existir. Então, você imagine que nós somos um mamífero na natureza que vai procriar. Você já imaginou se nosso filhote caísse no chão, simplesmente onde a gente estivesse, sem dor, sem sentir, sem nada que nos fizesse saber que era hora da gente buscar um abrigo seguro, um espaço de proteção para procriar? Hoje não, já há muito tempo eu penso que a natureza é muito sábia. E o desencadear do início do trabalho de parto, ele vai sinalizando, olha, está se aproximando. E você já vai buscando estrategicamente, como qualquer outro animal, as condições ideais para procriar. Uhum. Porque você já imaginou isso num tempo primitivo como não seria complicado? Mas aí tem uma diferença grande da gente e do animal, que é a parte racional, né? Sim. Que é, inclusive, é uma das teorias da dor. Não sei que a gente chegou nesse assunto, mas como a gente julga e a gente questiona, a gente gera a resistência. E a resistência é um dos mecanismos de dor. Então, o fato da gente pensar sobre aquilo que a gente está passando, a gente pode sofrer mais. E o animal não. O animal, ele simplesmente passa por aquilo, sem questionar, sem resistência. E aí, às vezes, mais tranquilo, né? Quando a Mas senhora isso que eu dizia agora, dos momentos que mulher tem que sofrer, eu acho que muito do sofrimento é essa visão subjetiva. Esse julgamento, né? Porque você passa a vida inteira dizendo que aquilo é difícil. Então, quando chega, você liga as chaves. Minha mãe diz isso. Ela disse que quando foi ter o primeiro filho, a minha irmã, ela disse que era tanta... O pessoal dizia que era uma coisa tão assim, de outro mundo, uma dor tão grande, que ela ficou esperando. Meu Deus, a dor grande é agora, a dor grande é agora. E não chegou. E foi sendo natural, porque ela achava que a cada momento vinha uma dor maior do que a que ela estava sentindo. E ela passou desse jeito. Ela achou que não era a dor ainda e quando viu, nasceu. Já nasceu. Muitas mulheres chegam pra gente e dizem assim, minha mãe disse que era muito tranquilo parir. Que foi rápido, que foi tranquilo, que ela não sentiu dor quando olhou estava nascendo. Essa mulher, ela vem parir desarmada. Desarmada, ela vem tranquila. E ela segue a vida dela como se nada tivesse acontecendo. Isso. Até a criança tá quase pra fora. Então ela tá sentindo dor, ela tá incomodada, mas ela tá fazendo outra coisa, tá se distraindo. Eu vejo muito isso nos trabalhos de parto muito rápido, que teoricamente a pessoa não sentiu dor ou chegou nascendo. A pessoa seguiu a vida dela, a pessoa... Existe muita diferença nesse perfil. Antes a gente tinha mães que eram dessa forma e hoje mulheres que são mais ansiosas, digamos assim. A ansiedade, a depressão é o mal do século, né? E atrapalha em todas as áreas. Uma das maiores dificuldades de aguardar o trabalho de parto é a ansiedade. Tem muita mulher que fala, eu não consigo lidar com o fato de não ter um dia e uma hora. Eu tenho que ficar... Querem o controle. Eu tenho que ficar sem saber quando vai acontecer. Então, essa ansiedade de não saber o dia e a hora, a pessoa quer marcar uma cesárea, não quer entrar um no trabalho de parto. suposto então, saber de que tem controle. Não há controle. Não tem, a gente não tem como garantir nada. Isso para as pessoas hoje é insustentável. E até as muito controladoras, né? Que desde o início do pré-natal já tá com a data marcada. Até essa daí toma uma rasteira no meio do caminho. Às vezes o bebê vem prematuro, às vezes acontecem outras coisas. Eu já vi várias mulheres que estavam com cesárea marcada para 8 da manhã, o bebê nasceu 4 da manhã. Então, não existe controle na maternidade. Na maternidade como um todo. Gestar, parir, maternar. É abrir mão do controle e se entregar àquela vivência. Quando você olha para aquela vivência como um espelho da tua própria vida, eu acho que começa a ficar muito bom. Eu tenho comentado ultimamente que eu acho que para todo mundo está sendo difícil, mas para o obstetra na medicina está sendo terrível. É o nível de estresse que tem sido gerado nas consultas de pré-natal, porque as pessoas, elas em alguns momentos nos consomem. Em que sentido?
Elas querem garantias, elas querem respostas do que será. Você tem para dar? Porque eu não tenho, não. Olha, os processos costumam ser assim. Agora, eu só vou saber quando estiver acontecendo. Começa na pergunta, né? Tô sentindo isso, é normal? É normal? Aí Elas eu já querem respondo, por telefone normal não é. que a gente... Eu já digo, normal não é. Acontece muito e a gente tem que diferenciar se precisa tratar ou não. Agora, se é normal... Mas, por exemplo, eu tenho visto como nunca, porque esse ano fez 40 anos que eu entrei na faculdade e a gente já entrou acompanhando o professor e vendo o parto. Nesses 40 anos, eu nunca vi uma quantidade de mulheres tão descompensadas, com medo de fracasso na gestação, como eu estou vendo agora. A que ponto? Ao ponto de vir para uma consulta, e na primeira, na segunda, na terceira consulta, vem toda uma emoção de medo, de angústia, de pânico, e assim... Elas não estão felizes porque estão grávidas. Elas choram de medo de que aquilo que elas estão vivendo não se realize. Aí você olha assim e fala, gente, o povo não sabe mais ser feliz. E começa antes. O principal motivo para a mulher não conseguir ser mãe, hoje em dia, é o medo e a ansiedade. Porque a medicina evoluiu muito. Doenças, a fertilização evoluiu muito, mas a mulher que procura um tratamento para engravidar, ela abandona no meio do caminho pelo medo de não conseguir. Ansiedade. Pela ansiedade. Então, vocês isso acham que isso se deve a quê? Talvez pelo consumo de informações na internet, pela Muita comparação, informação. não é? Outra coisa que eu acho muito forte é o seguinte. Você tem, digamos, vamos para o ISEA. Digamos que a cada 100 partos, 99 foram super tranquilos. E um teve algum aspecto negativo. É esse um que vira notícia. Então, de uma forma geral, os meios de comunicação, eles fazem o tempo inteiro a narrativa do crime, a narrativa do acidente, a narrativa do que dá errado. E para quem escuta, isso gera pânico. A gente sempre vai ter 1%, assim, 1 em 1000, 1 em 100 mil de muita raridade. E a gente sempre vai ter 3 a 5% de complicação. Não deu nada errado, mãe ficou bem, bebê ficou bem, mas complicou alguma coisa que frustrou a pessoa. Então, por aí, 5% vão ser histórias muito ruins. E a gente existe para isso, né? O médico obstetra, ele existe justamente porque dá errado. E se a gente não fizer nada, vai morrer ali 15% dos bebês, vai morrer 3% das mães se a gente não fizer nada. E quando a gente intervém com a medicina, a gente vai salvar a grande maioria. E esse aspecto que a gente comentou antes de começar, né? Que a obstetrícia, ela lida com vida. Então, nós estamos acostumados a lidar com a vida, com a chegada, com a felicidade. Com o nascimento. Com o nascimento, né? Tudo bem. 2 vidas. Sempre que acontece uma coisa errada nesse meio do caminho, é inaceitável. É inaceitável perder um bebê, é inaceitável perder uma mãe, porque a obstetrícia é a especialidade da vida e não da morte, né? E isso vira muita notícia, isso vira pânico coletivo. E esse pânico, ele vem a atrapalhar, porque uma notícia de... sensacionalista. Vira gatilho para muita gente, entendeu? Uma notícia sensacionalista de óbito ou da mãe ou do bebê faz um coletivo ficar com medo e às vezes se afastar de coisas que deveriam fazer para ficar bem. E a diferença, para mim, que sou mais velha, no passado, nas décadas anteriores, quando uma mulher abortava, ela dizia, foi porque Deus quis. Ela não tomava a perda como um castigo e um fracasso pessoal. Hoje as pessoas, mesmo com a gestação anembrionada, com um óbito bem precoce, ela toma como um fracasso, ela deprime. Porque assim, quando uma mulher gesta, mesmo que aquela gestação não se desenvolva, ou mesmo que seja um embriãozinho muito pequenininho quando ela perdeu, existe o filho imaginário. Existe o desejo que foi frustrado. E aí, claro, tem um processo de luto, de perda, de elaboração. Isso a gente compreende completamente. Agora, hoje, dentro do social, as pessoas não sabem mais lidar com nenhuma perda. Voltando para essa linha, então, cronológica de experiência pessoal de vocês.
Você que falou que era algo planejado primeiro, né? Como foi para a senhora depois que viu lá o positivo no teste? O que é que pensou? Foi algo que foi planejado? Tinha medo de sentir dor? Como é que foi na sua perspectiva? Eu digo que quanto mais planejado, mais desesperador é. Porque a pessoa planeja, mas quando vem, é sempre uma surpresa. É sempre um misto de alegria e medo, sempre. Então, a pessoa... inclusive, a depressão pós-parto acontece mais em gestações muito planejadas, né? Porque a pessoa, mesmo planejando, ela vai ter aquela carga da responsabilidade, aquela carga do medo no positivo. Uhum. Então, com certeza veio aquele friozinho na barriga, e, ai meu Deus, antes era só uma fala de criança, um desejo jovem, ou um planejamento inicial. Agora não, agora é realidade. Agora eu vou ser mãe, eu vou ser responsável por uma vida, e eu vou ter que educar, e eu vou ser, né? Será que eu vou ser uma boa mãe, né? Vem junto Será aquela que eu vou coisa dar assim, conta? Qual o nível de traumas que eu vou causar, né? Porque você já começa a maternidade, eu não quero traumatizar meu filho. Opa, não tem como não traumatizar. Então, tipo, hoje em dia você tem acesso a informações, assim, que eu acho que nem precisaria, né? E aí, não é algo simples. É realmente, principalmente o 9º mês, ele é muito assustador. Eu sempre fui muito confiante, eu sempre fui muito decidida, quando eu decido uma coisa, eu nem olho pra trás, eu me jogo, mas no 9º mês eu me questionei em tudo. Será que era isso mesmo que eu devia? O que eu tô fazendo? Tô colocando uma vida no mundo. Que mundo é esse que eu tô colocando nessa vida? Eu vou dar conta, eu não vou dar conta, vai acontecer alguma coisa comigo. Essa criança vai, né? O que vai acontecer com ela? Vai ser saudável. Mas deu certo. Meu primeiro filho já tem 10 anos. Olha! A minha história já é bem diferente, né? Porque até os 38 eu não queria engravidar. Uhum. Aí resolvo engravidar. Como penso, já estou muito velha, vou para fertilização. A senhora... Calma aí, vamos lá. A senhora contou a virada de chave para decidir para a medicina. Uhum. E para decidir para a maternidade. O que foi que fez? Qual foi o estalo? Eu não sei. Relógio biológico. Eu não sei. Eu acho que tem o relógio biológico, mas tem todo um processo também que muito cedo eu fui para análise, fui para terapia, e você vai trabalhando questões suas, que às vezes elas estão interditando e trazendo um fantasma, estão interditando o seu desejo. Porque, na realidade, há coisas que você evita porque você tem medo. Medo de quê? Aí você vai trabalhar isso na sua história, né? Uhum. E eu me dei conta que eu tinha medo de ser mãe. Aí, um dia, me caiu a ficha. Não é que eu tenha medo de ser mãe. Na época, me ocorreu, porque eu estava em análise, eu tinha medo de ser como minha mãe. Aí, isso fez Tédio, mas você acha que a idade influenciou nesse pensamento? Porque, assim, 38 anos já é uma idade que a mulher tem que decidir. Mas não é racional. Não é, Não né? é racional. Mas a mulher tem que decidir. Eu vou pensar nessa pauta ou ela vai passar batido? Porque dos 40 em diante a gente sabe que a chance já vai diminuindo muito. Mas eu não pensei nisso racionalmente. Tanto que eu fui para a fertilização e me inquietei. E disse, olha, quer saber de uma? Tá lá os embriões congelados. Eu não preciso da barriga para ser mãe, não. Vou adotar. E tava lá os embriões, tá certo? E aí vem a questão das referências. Eu não sou espírita. Tem gente que confunde um pouco isso. Eu não sou espírita. Eu sou de formação católica. Mas a percepção da existência da vida como energia, como espírito, me faz ver algumas coisas e fazer algumas escolhas que não são muito comuns. Por exemplo... você trabalhar com vida, e a gente que vai para a medicina muito cedo entra em contato com a vida, o adoecimento e a morte, muita coisa você questiona, né? Porque tem criança que já nasce com câncer. Tem pessoas que com poucos dias ou meses de vida partem. E você vai vendo que o viver, de fato, é um dia de cada vez, embora a gente não aprenda assim. Mas deveríamos aprender a viver um dia de cada vez. E aí, quando você vai tendo uma visão do caos que há no mundo, né, social, econômico, de várias ordens, houve um momento em que eu pensei que eu deveria, de alguma forma, contribuir no sentido de fazer algo que eu achava que era
valor. Mas aí você valoroso. saiu do não quero ser mãe pra vou fazer fertilização pra vou adotar. Isso. Pra mim foi assim, pay buff, sabe? Porque aí tinha outras questões em jogo aí que são porque a gente não engravida só. Tem outras questões que vão entrando no caminho, né? E aí eu cheguei a fazer a fertilização, eu fiz uma primeira transferência, mas eu não fiz a segunda. Eu deixei os embriões lá e optei pela adoção. E aí eu tinha dito que iria adotar, com 30 dias eu tinha um bebê já para ir buscar. Foi muito rápido. Porque naquela época não havia esses cadastros para adoção, não havia dificuldades para adotar. Sabe como era o sistema habitual? Quando alguém sabia que uma mãe ia adotar, buscava saber quem tinha interesse em adotar ou em criar. Então, a própria comunidade fazia esse movimento de para onde vai. E aí houve um momento em que alguém me ligou e disse, você ainda pensa em adotar? Foi até Luciano Martins. Penso. Aí ele disse, olha, eu soube que tem uma criança que foi abandonada no hospital tal, o telefone é esse. Aí eu liguei, havia muita dificuldade, colocaram muitas dificuldades, que tinha que fazer um cadastro, fazer avaliação por sociólogo, psicólogo, assistente social e tal. E aí era outro estado, Sofia nasceu em outro estado, eu disse, isso não vai dar certo. Aí me aquietei. 2 dias depois eu liguei de novo, novamente eu falei, não tem, é muita dificuldade, eu não vou ter como passar por esse processo. Aí isso foi num domingo que ele me ligou, numa quarta-feira eu estava no consultório com uma cesárea indicada por sofrimento fetal, eu ia para Clips para operar naquele dia, e estava com horário marcado, aí eu recebi uma ligação de Ana Cantalice, tu conheceu Ana? Oh, meu Deus. Ana me ligou, e a filha de Ana tinha vindo desse mesmo local, né? Aí ela me ligou e fez, Ted, mas você não vai vir buscar sua filha, não? Eu tomei um susto, sabe? Primeiro porque era uma pessoa que me conhecia, como é que ela sabia que eu tinha ligado para esse hospital, né? Mas eu acho que o zoom, né? Como Sofia já tinha 70 dias de nascida, né? Aí eu fiquei pensativa, eu disse, tá bom, Ana, faça o seguinte, ligue lá no fórum, procure saber. Aí ela ligou para mim de volta e disse, Tedma, realmente me disseram que é assim, assim, assado. Tá bom. Aí quando eu estava indo para o hospital, lá na Rodrigues Alves, eu paro o carro, de repente, ligo para a Ana, digo, Ana, vá até o fórum, converse com a juíza, diga que você me conhece, que eu tenho residência fixa, que eu sou uma pessoa conhecida e tal, e peça a guarda da criança para mim. Isso por quê? Um despertar na hora. Eu estava pronta para receber qualquer criança. Eu não precisava nem que fosse bonita, nem que fosse branca, nem de olho claro, nem de cabelo louro, porque era uma prateleira, né? Uhum. Houve uma época que o povo tinha um estereótipo da criança que queria adotar. Eu não tinha estereótipos. Eu queria ser mãe para a criança que precisasse de uma mãe. Eu diria que eu orei a Deus pedindo isso. Que Deus me encaminhasse uma criança que precisasse de uma mãe. E naquele momento era como se eu precisasse encontrar um filho, né? Emocionalmente eu queria esse encontro. E foi muito emocionante, porque no frigir dos ovos, Ana me liga, depois da cesárea que eu fiz, aos choros, porque emocionada, porque a juíza tinha dado a guarda. Nossa. Isso tudo num dia só, gente. Meu Deus. Foi muita emoção, foi muita loucura, sabe? Como é que foi o processo de adaptação, os primeiros dias da senhora com sua filha? Deixa eu te contar. Conte tudo. Aí eu me tremia de emoção, fui buscar o marido em casa, aí uma colega que estava comigo, era Deinha, estava comigo, a anestesista, que estava operando, ela disse, não, eu vou com você. Eu vou com você. Ela foi com a gente para Caruaru. Eu não me lembro se ela foi dirigindo ou se ela estava atrás. Eu lembro que eu fui tendo cólica daqui até Caruaru. Trabalho de parto. Cheguei sangrando, menstruei, cheguei com a roupa toda suja de sangue. Meu Deus. Eu vivi, sabe aquela coisa assim de você dizer, e agora? Eu não tinha absorvente, não tinha roupa no carro. Para em algum lugar para a gente comprar uma roupa limpa, mas não, o fórum vai fechar, vamos embora assim mesmo. Foi muita doideira. Aí, quando chega lá, nada da juíza aparecer para nos receber. E eu intranquila, né? Daí a pouco, ninguém chamava a gente, ia passando. Foi em que ano isso? Foi 8 de dezembro de 2003.
Ah, ela tem a minha idade, então. É. Ela nasceu dia 1º de outubro e o dia que eu soube dela era 8 de dezembro. A gente foi lá dia 11 de dezembro. Porque era dia de Nossa Senhora da Conceição, quando eu recebi a ligação dela. E eu disse, gente, dia de Nossa Senhora da Conceição, isso é importante, né? E aí, dia 11, fomos ao fórum, só que a gente não conseguiu trazê-la nesse dia. Foi bem forte emocionalmente, porque eu fiquei muito impactada. A gente foi primeiro para o fórum resolver a documentação para ir conhecer a criança depois. Aí a juíza, quando sai da sala, ela já saiu com a bolsa embaixo do braço para ir embora. Ela não quis conversar com a gente antes. Eu achei estranho, né? Mas eu digo que Deus decide não é o que a gente, ou como a gente pensa. Quando ela sai da sala, ela diz, olhe pra gente, para o casal, né? Muitos casais vieram aqui para ver essa criança, mas não adotaram e não quiseram por algum motivo, mas eu decidi dar a guarda dessa criança a você por um motivo. E aí eu fiquei parada, esperando. Ela disse, porque vocês não pediram para ver a criança. Aí eu tinha sonhado com isso umas semanas antes, Que forte. onde eu estava num local com muitos bercinhos, eu dizia, eu não posso escolher. Aí tem a ver com minha formação religiosa, a ideia de que não existe alguém melhor que outro, aí entra valores, né? Eu dizia, eu não posso escolher. Eu não posso. Como é que eu vou saber ou por que é que eu vou escolher um em detrimento do outro? Então, eu dizia que Deus deveria escolher para mim. Isso eu acordei e disse para o meu marido, olhe, eu tive tal experiência dormindo, né? E eu acho que a gente não deve escolher filhos. A gente vai ficar com os filhos que Deus colocar no nosso caminho. Nenhuma das minhas 3 crianças eu vi. Eu só fui buscar. E aí, cada um tinha uma história, né? Eu sei que, resumo, a gente não conseguiu fazer no cartório a tempo, porque o cartório fechou a certidão de nascimento. E aí, fomos para o hospital. Quando cheguei no hospital, Maria, que a gente entrou, eu me emocionei tanto quando pegaram Sofia, que eu tenho uma foto. Deinha fez umas fotos, eu com ela no braço. Ela com 70 dias de nascida, ela pesava 2,4 kg. Estava desnutrida, bichinha, abandonada, né? Assim, porque há um hipervolume nesses lugares. Se você não tem uma pessoa direcionada, então não se tem paciência do amamentado, esperar, né, arrotar, alimentar de novo. Então não tinha muito ganho de peso, tinha micose, tinha um monte de coisa, né? Era toda uma situação difícil ali. Mas a gente entende que a contingência daquela estrutura hospitalar de serviço público, sempre lotada, faltando respirador. E Sofia, quando vai crescendo, é que tem uma suspeita de que ela teria alguma lesão neurológica. A fisioterapeuta é quem sinaliza para a gente, uns 4 meses depois que ela está com a gente. E aí, na medida que ela foi crescendo, ela recebeu um diagnóstico de paralisia cerebral. E Ana, quando me falou, ela tinha me dito que não tinha havido nada de estranho, que ela nunca teria sido entubada e tal. Só que quando a gente descobre que tem algum dano, aí a pediatra pede que a gente consiga o prontuário. Aí o hospital não queria dar, para a gente saber o que aconteceu. Não era para processar ninguém, era para saber a história, né? E aí a gente teve que pedir judicialmente. E aí eu não tive coragem de ler. Eu não queria ler. Eu peguei as cópias, só fiz entregar para a pediatra. E eu disse, minha função aqui é ser mãe. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu só fui ler esse pacote 4 anos depois. Teve um dia que eu disse, eu vou ler. Mas foi bem, bem impactante, porque, na realidade, Sofia fez várias paradas respiratórias. Tem pelo menos 6 situações em que ela foi socorrida. E não tinha respirador disponível para ela. Então, aí vai sendo narrado, a pediatra vai narrando as dificuldades, o desespero de não poder dar o suporte a ela. Mas eu, particularmente, penso que cada um de nós vive o que tem que viver para evoluir espiritualmente. Acredito que há uma programação, isso aqui nada é aleatório. A física diz que passado, presente e futuro já está tudo definido, a gente já viveu. A gente apenas está tendo a noção nesse momento, tendo a consciência nesse momento disso aqui. Mas o mundo e o tempo, segundo a física, o tempo não existe, né? Então, eu procuro ver as coisas de uma forma cada vez mais
buscando essa tranquilidade interior. Porque quando você gesta, você não sabe que filho vai ter. Uhum. Quando você entra num trabalho de parto, você não sabe o que vai se desdobrar ali, né? E eu aprendi isso muito cedo. Outro dia eu lembro que eu estava tomando um café, passando uma reportagem de uma criança que brincava num pula-pula e que aí teria havido um deslizamento de vértebra, comprimiu medula e ela sequelou, né, neurologicamente. E aí você vai vendo coisas assim, totalmente sem... que você jamais imaginaria, mas que vai mudar o destino daquela vida, né? A minha segunda filha, ela é totalmente saudável. O parto dela foi em questão de 40 minutos, assim, mais normal impossível. Nem dor eu senti no parto dela. Nasceu super bem e infância super maravilhosa. Com 2 anos de idade, ela já era desfraldada, comia sozinha, brincava, fazia tudo. Ela teve um AVC e até hoje a gente não sabe por quê. É sério? É sério. Mas ficou com alguma sequela? Ela tem sequela, mas não é perceptível Sim. para os outros. Ela tem uma sequela motora, de equilíbrio, Sim, de coordenação sim. fina. E ela tem uma dificuldade na escola maior do que os colegas. Então, a gente não consegue medir Sim. como afetou cognitivamente. Motor, a gente consegue avaliar. E ela fez 2 anos de fisioterapia, terapia ocupacional. Mas, assim, mesmo que tenha sido tudo perfeito, mesmo que seu filho esteja tudo bem, a gente pode não tem acontecer controle. algo. E a gente, médico, sabe disso. Então, eu acho que isso me fez me destituir de muitas preocupações. Tanto que quando me pediram para ir para uma neuropediatra em Recife, e lá me pediram um exame sob sedação, que eu não me lembro se era uma ressonância ou uma tomografia, eu olhei para o desgaste daquele dia quente, aquele estresse, eu disse, olhe, no caminho, eu tive uma crise de choro, porque fui fazer um Bera, perder o gráfico do Bera, foi um dia inteiro que a gente volta sem nada na mão, né? Eu disse, eu nunca mais deixo médico nenhum fazer isso com a minha vida. Porque é uma história de querer dar diagnóstico, vai fazer o quê com esse diagnóstico? Vai mudar nada. E aí eu disse, minha filha nasceu prematura e precisa de uma mãe. Eu quero ser mãe e quero cuidar dela, eu não vou fazer. Eu ia falar um palavrão, tu sabe que eu falo palavrão, né? Eu adoro falar um palavrão. Aí eu disse, não vou fazer de jeito nenhum, botar minha filha numa sala para ser sedada, prematurinha, e não vai mudar nada. Vai fazer diferença alguma? Isso? Não. Vai mudar a vida dela? Não. Vamos para casa. Vamos para casa, fisioterapia, estimulação precoce e amor. Agora, Sofia tem cognição íntegra, entende tudo, compreende tudo e consegue se comunicar desde pequenininha com muitas limitações, mas se você ficar um pouco com ela, você aprende o que é possível de comunicação com ela. Agora, ela é tetraplégica e surda. Mas eu aprendo muito com ela. Sofia tem uma alegria de viver, uma vontade de viver. Aí tem, né? Aí tem a história de Caetano, de Mariana. E com 46 anos, eu engravido espontaneamente. Caetano e Mariana são quem? São meus outros filhos. Eu tenho 3 filhos não biológicos, né? Que são os meus 3 primeiros. E depois de um tempo enorme, eu engravido no período inimaginável, porque com 46 anos, uma mulher que nunca engravidou, já está espontaneamente. E aí eu digo que eu acredito em milagres, porque eu digo que eu já vi muita coisa que não tem como explicar racionalmente. E aí, quando o pai dele me impede um filho, eu digo, olha, eu não posso lhe dar um filho, eu estou velha, nunca engravidei, e hoje eu não tenho mais dinheiro, com 3 filhos com necessidades especiais, de investir num tratamento de fertilização. Aí ele pediu 1 noite, 2 noites, 3 noites. Na 3ª noite eu disse, olha, veja bem, o que eu posso fazer é falar com Deus. Eu pronunciei essa frase. O que eu posso fazer é falar com Deus. Se for do nosso merecimento e para a nossa felicidade, eu nunca esqueci isso. Que ele nos deu um filho. Eu engravidei na mesma semana. Então, foi algo que, para mim, foi surreal. E teve uma coisa que ainda foi mais forte. Eu senti que estava grávida, que também foi surreal, né? Porque eu não tinha nem o atraso menstrual ainda. Comecei a ter cólica, em pleno plantão, eu com cólica e querendo dormir. Eu não dormia no plantão, eu sempre fui acelerada, um ataque psíquico, eu não ficava quieta. E
E aí eu disse, chama o laboratório, eu quero um beta. Chama o laboratório que eu quero um beta. Menina, quando o beta saiu, eu fiquei dormente na cadeira sem acreditar. Fiquei um tempão, eu não conseguia me mexer. Totalmente adormecida de emoção, sabe? E é uma história também muito forte essa da gestação. Mas, enfim, quando os meninos vão crescendo, acaba que algumas vezes eu era abordada, ou porque adotei, ou porque era mãe de crianças especiais. Só que tinha gente que dizia, ai, que coração tão bom. Eu digo, gente, para de loucura. Como é que você sabe que uma criança vai ser especial? É bebê, nasceu. As outras crianças que a senhora adotou depois, a senhora também não sabia, não as conheceu antes da adoção? Não, nenhuma delas. Mas, por exemplo, Caetano veio para mim, tinha menos de 2 dias que nasceu. Ainda com sangue no cordão umbilical. Mariana veio para mim com 3 meses. Eram todos bebês, né? E aí, na medida que o tempo foi passando, Caetano chegou aos 10 anos de idade que não conseguia ler nada. Não conseguia fazer uma conta, um cálculo. Foi sofrido para eles. Aí, depois é que a gente vai tentar levantar a história, entender o que aconteceu. E aí, muitas vezes, você sabe que muitas vezes a mãe que abandona, ela não abandona porque ela é ruim, ela abandona porque ela não tem a possibilidade de cuidar. Eu tenho muito cuidado com esse julgamento que muitas vezes é feito da mãe que abandona. Você não sabe o que ela está passando, qual é a história dela, qual é a história daquela gestação. Então, eu acho que eu procuro ver que às vezes é um ato de amor deixar nascer e doar. Porque muitas vezes, quando você doa, você diz para você e para aquela criança, eu vou lhe dar uma oportunidade que eu não tenho como lhe dar. Eu vou lhe permitir ser cuidado, alimentado, abrigado por alguém que possa lhe dar a condição de sobreviver. Eu vejo na mulher que não aborta e que leva uma gravidez a termo e doa um ato de amor profundo. Profundo mesmo. Porque ela doou o corpo dela para gerar. Isso. E depois ela deu aquela vida para outra pessoa cuidar. Para que outra pessoa cuidasse. Eu vejo assim. E a gente fala muito em abandonou o filho, né? Mas hoje em dia tá mais fácil e existe a entrega legal. É um programa de doação da guarda, né? Para assim que nasce, durante a gestação, a mulher pode manifestar o desejo de entregar esse bebê para a justiça. Ela vai passar num acompanhamento durante a gestação, já deixa tudo pré-definido, já deixa o processo ali encaminhado. E aí, quando nasce, ela só precisa confirmar, porque precisa desse ato de nascer, dela ver o bebê, às vezes ela nem quer ver, mas às vezes vê o bebê e desiste, né? Então, só precisa dessa confirmação, e aí ela entrega para a justiça. Então, hoje em dia é legalizado, existem vários programas em todos os estados do Brasil. Nos Estados Unidos já era bem mais antiga essa modalidade, né? Só precisa ir na vara da infância e iniciar o processo. E se, por exemplo, a mãe não é casada com o pai, ou o pai nem sabe que a mulher está grávida, né? O genitor, não precisa nem informar o pai da criança, né? Não precisa ser informado. Se a mulher decidir doar a criança que ela teve ali fora de um relacionamento, ela tem autonomia para isso. Então, é bem interessante a lei. À primeira vista, você fala, nossa, que chocante. Mas o impacto do filho é para a mãe. Porque ninguém fala, o pai abandonou o filho. Se for falar nisso... É verdade. Se for falar nisso, ainda hoje, 30%, 50% dos pais ainda abandonam o filho. E muita mãe nem sabe quem é o pai. Porque porque se não souber, tudo bem, né? Mas você sabe, você pode escolher não informar e você pode entregar essa criança para adoção. E realmente eu concordo, é um ato de amor, porque a pior coisa que tem é você viver uma maternidade compulsória, né? Então, você ser mãe sem você querer passar por aquilo ou sem aquilo tá fazendo sentido para você é muito ruim, porque é um desafio a todo momento para você ser uma pessoa melhor. Então, se dizem que você tá mal, tá com depressão, tenha um filho, né? Tem gente que fala assim, tenha um filho. É péssima ideia. Vai afundar mais ainda. A gravidez é muita emoção. Só vai servir se a pessoa estiver bem e for um momento de tristeza. Agora, se ela estiver mal, ela vai afundar mais ainda, ela vai descompensar totalmente.
é um teste psicológico gigantesco virar mãe, tanto a gestação quanto o pós-parto. Gestante é grupo de risco para depressão. Para doença psiquiátrica. 80% das mulheres, naquelas 2 primeiras semanas pós-parto, vão passar pelo esse sentimento de tristeza profunda ali, o blues puerperal, que parece uma depressão, mas ainda não é. A maioria vai sair, mas é 80%. E a gente tá falando das que... São ditas normais, né? Ditas normais, exatamente. Então, vamos fazer aqui, já que a gente tá falando nesse momento de alerta, sinais. Como é que a gente pode identificar esses sinais de exaustão, de depressão pós-parto em uma mulher? Olha, já na gestação, eu rastreio a paciente. Eu ia começar dizendo exatamente isso. O mais importante é começar na gestação. Se a pessoa já fez algum tratamento psicológico anterior na gestação, ela tem que retomar ou continuar. Então, é um mito dizer que engravidou, tira todas as medicações. Isso é um mito. A maioria das medicações a gente vai manter ou trocar. Então, ela precisa ser acompanhada durante a gestação. Porque o maior fator de risco é ela já ter tido acompanhamento psicológico antes. E aí, ao longo da gestação, durante o pré-natal, você vai ver a aceitação com a gestação, o cuidado que ela está tendo. Às vezes, a pessoa não compra uma roupa para o bebê. É um sintoma. Ela não conseguiu comprar nada. Por mais que... Não é que ela não tá aceitando, mas é que ela, às vezes ela tem tanto medo de perder que ela nem se dá o direito de comprar uma roupa pro bebê. Ela nem acredita que vai chegar lá. Não acredita que vai chegar lá. Só acredita quando nascer. Tem mulher que deixa pra fazer um enxoval depois que o bebê nasce. E depois, quando... É desafiador, né, Aline? Gestar é desafiador no aspecto da doença psicoemocional. E a falta de suporte, as crises conjugais e as instabilidades hormonais, é muita coisa. E a quantidade de casamento que finaliza no primeiro ano de vida da criança. É enorme. Essa fase, gestar, amamentar. E outra coisa, a mulher, na gestação e no pós-parto, ela vai viver uma redução ou até ausência total de libido. Geralmente, quem está reproduzindo são mulheres jovens com companheiros jovens. Qual é a tolerância e maturidade dele para acompanhar esse momento? Então, eu já tenho tanto tempo vendo isso que eu já, de longe, eu já tenho um radarzinho assim para perceber e já abordar. Mas a senhora aborda? Eu, desde sempre. Na minha época de faculdade, eu fiquei encantada com a psicologia médica naquela época, de me emocionar. No começo. Por quê? Porque quando você entra na medicina, você vê anatomia, fisiologia, farmacologia, vai para um universo de coisas, mas naquela época a gente via muito pouco ou ouvia muito pouco da parte comportamental. E quando se falava em comportamental, se pensava em psiquiatria, né? Então, quando eu tive contato com a psicologia, eu tive uma experiência muito emocionante, muito sensibilizadora para mim, em relação a tomar conhecimento do universo psíquico e aprender alguma coisa sobre isso. E aí, nessa época, eu acabei me tornando monitora de psicologia. Depois, quando eu fui fazer residência, eu fui para o processo de psicanálise. Não há como atender mulheres e gestantes sem uma escuta. Se você não as escutar, você vai ajudar pouco. A consulta ginecológica, ela é basicamente uma psicoterapia. Você tem... Porque onde é uma das áreas mais desafiadoras do humano? Sexualidade. Sexualidade envolve um universo de coisas. Né? A hipersexualidade ou a hipo é um sintoma se a pessoa está bem ou não, de saúde mesmo. É bem complexo. E outra coisa, a interação do mundo social, porque a relação conjugal e familiar, ela tem ela abre um leque de fazer perceber como você lida com o mundo e com as relações. Gestar tem a ver com como foi sua infância, como foi sua relação com seus pais, como foi que você se desenvolveu, infância, juventude, como é que foi o início dessa vida sexual, como foi seus vínculos afetivos até chegar ali. Então, é muita coisa que está em jogo. Só que, de forma geral, a maioria das pessoas não passam por essa preocupação nessa abordagem que eu diria que é multidisciplinar, mas que não dá para você, dentro do nosso universo, fazer multidisciplinar. A gente é que tem que ter uma visão que não seja só focada no corpo. A gente tem que olhar a psique,
tem que olhar o psiquiátrico metabólico. Por exemplo, se você vem de uma história familiar de muita gente com depressão, você tem que saber que aquela paciente provavelmente vai ser de risco para depressão. Por quê? Tem a questão metabólica hereditária, sim, mas tem a parte também do aprendizado. Se você convive com uma pessoa depressiva, você pode, em algum momento, também começar a reproduzir algumas coisas em relação às opiniões, os pontos de vista, o pessimismo, né? Você não está no mundo só, você está inserida sempre numa história. A gente não é uma página em branco. E, nesse sentido, eu acho muito forte. Você não acha, Aline? Muito. E a maioria, quando a gente pensa no cuidado do bebê, a maioria não cuida por medo de prejudicar. Então, às vezes, existe aquele, a mãe não está cuidando, ou está maltratando o bebê. Mas a maioria, ela não consegue cuidar, e daí outra pessoa tem que assumir aquele cuidado para não tornar uma negligência, né? E essa mulher tem que ir para acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seja o que ela precisar. Uma coisa que sempre me preocupou desde muito jovem, quando eu entrei em contato com as maternidades, quando veio o estímulo à amamentação, eu visualizei algumas coisas, vivenciei algumas coisas e ouvi alguns pacientes, e com o conhecimento que eu já tinha construído, me inquietou muito. Por exemplo, quando você começa a impor que uma mãe tem que amamentar. Calma aí. Cada história é uma história. Tem mulher que vai poder amamentar e vai ter prazer com isso. Tem mulher que não vai ter a condição emocional de amamentar. Amamentar não é só botar o peito na boca da criança. Você tem um exercício de doação que é sobrenatural, no sentido do tempo, do sono, do cansaço, da sua bioquímica, se você estiver depressiva. Tem muita coisa em jogo, sabe? A gente teve muita campanha pró-amamentação. E só o fato de dizer que leite é amor líquido, né? Todas essas falas já estão entranhadas nas mulheres, e mesmo que hoje em dia a gente não fala, você não é obrigada a amamentar. Mesmo que a gente fale isso para a pessoa, ela se sente na obrigação, e existe a carga também de quem não consegue. Eu acho que a mulher nunca está livre dessa questão de ser julgada e de ser dita como ela tem que agir, o que ela tem que fazer. Primeiro já começa com o fato da própria gravidez. Você não vai engravidar não, já está na hora de engravidar. Depois a gente tem a amamentação, a gente tem a questão do parto, que a senhora inclusive passou por um dos nossos podcasts aqui Hoje Pode, e falou sobre essa pressão que existe entre ter o parto normal, porque se eu não tiver o parto normal, eu sou menos mulher do que uma mulher que teve um parto cesárea, não é isso? É muita pressão envolvendo a mulher. Existem muitos medos. Existe uma coisa chamada construção social. Os discursos todos que a gente está trazendo, eles são construções sociais, inclusive, montadas, demandadas por mãe. Questões sociais. Sim. Inclusive que a mulher tem que ser mãe. Exato. Porque isso aí é uma coisa que tem que ser escolha individual. Sim. E diária. Tipo, a mulher hoje ela pode querer, amanhã não pode. Então, assim, é uma escolha individual que essa pessoa vai ter que refletir na história dela, na vida dela, na rotina dela, se faz sentido pra ela ser mãe ou não. Então, não precisa. Se você é mulher, tá sentindo pressão aí, 38 anos, não quer ser mãe, não quer. Eu tenho uma história de uma amiga que eu fiquei sabendo recentemente. É uma médica, obstetra, muito boa, trabalha com parto, né? Aquela doação de estar trazendo outras vidas ao mundo. E ela foi passar por uma investigação ginecológica. Ela descobriu que ela estava à beira de uma infertilidade. Então, ela fez um check-up por fazer, nova. E tomou um susto, vamos dizer, 35 anos. Nova. Aí ela descobriu que ela estava infértil. Aí ela, não, peraí. E aí ela disse que nesse momento que ela descobriu a infertilidade, ela já entrou naquele caminho da fertilização. Ela já fez captação de óvulo, transferência de embrião, e faz de novo. E ela disse que vários tratamentos frustrados, para depois ela parar e sentar, peraí, eu quero ser mãe? Ou é só porque eu descobri que eu não posso, que eu tô correndo atrás? Porque quanto mais jovem você for atrás do tratamento, melhor. Ela teve uma menopausa, uma falência ovariana precoce, né? Ela não estava na menopausa, mas o ovário dela já estava perto da menopausa, então ela descobriu antes de acontecer, e ela tinha que correr contra o tempo para ela virar mãe. Mas aí ela falou, não, em nenhum momento
eu tive a oportunidade de parar, eu vou tentar engravidar porque eu quero ser mãe agora. Ela simplesmente foi para aquele caminho de engravidar porque ela descobriu que ela não podia. E aí ela foi, parou, sentou com o marido e falou assim, olha, não, eu acho que eu saí de mim com medo de não poder ser mãe, fui fazer os tratamentos, deram errado, mas agora eu questiono, será que eu quero mesmo? E aí ela abandonou os tratamentos, ela não é mãe. E ficou tranquila. E ela é super satisfeita, ela fala, eu sou satisfeita sim, eu nunca pensei em ser mãe, eu nunca pensei em liberar, ela evitava, né? Eu nunca pensei em liberar para ser mãe, e aí eu me vi num tratamento de fertilidade porque eu tinha que aproveitar aquele momento, senão eu ia ficar infértil. E os tratamentos de fertilidade, principalmente quando vai para fertilizar, transferir, eu conheci pacientes que chegaram a fazer 6 vezes. O desgaste emocional, gente, é monstruoso do casal que passa por isso. Quando ele faz e dá tudo bem, é maravilhoso. Mas quando você faz, não dá certo. Repete, não dá certo. Gente, é muito... A pessoa tem que ter muita resiliência para continuar. Agora, em relação à cobrança, veja bem. Se você casa ou vive junto, enfim, é a mesma coisa hoje. E chega um certo momento e você não engravida, a sociedade começa a cobrar. Aí, digamos que você tem um, tá ótimo. Não vai ter o segundo, não, tá ok. Terceiro, não. Aí não, não vai parar, não. Né? Então, existe até isso, se sabe? você chegar no terceiro filho, as questões falam assim, como é que foi? Escapuliu? A pessoa já vem com como se tivesse piadinhas. Tudo pré-definido. Você só pode seguir o que tá no roteiro, sabe? Só pode ter 2 e pronto, tem que ligar. Se for pro quarto, então irresponsável. As piadinhas da mãe de 3, né? Dessa vez você vai ligar, né? Não tem como você estar grávida da terceira gestação. E a mulher que faz a ligação nem sempre tá livre também de julgamento. Mulher, mas tu é tão nova, será que daqui a algum tempo tu não vai querer ter outro filho? Não? Tem tudo isso. Julgamento vai ter de todos os lados. E o sofrimento também de todos os lados. Então, seja feliz com a sua escolha. Pensa bem, assim, e aí, o que eu quero, o que eu gostaria, vai e assume, se assume e vai. Porque essa é a parte boa. Quando eu sempre quis ser mãe, né? Não tem essas histórias aí muito incríveis pra contar, porque eu acho que... Foi uma mulher normal. Eu é que não sou. Não, eu acho que eu fui até anormal, assim. Eu demorei um pouquinho pra engravidar, eu demoro 3 anos. Quando eu decido engravidar, vai ali uns 2 anos, 3 anos pra engravidar. Mas quando eu engravido, a gestação é tranquilo, o parto é tranquilo, a criança dorme, a criança come. Isso é o biológico bom, né? É tudo... As minhas amigas falam que é propaganda enganosa. Mas quando eu passei por isso, o que mais me motivava era escutar as mulheres mais velhas falando, se eu pudesse, eu teria tido mais um. Porque por mais que aquele sofrimento que você olha pra ele, parece que tem aquela lupa desse tamanho, quando você tá vivendo, quando você passa, que você vê os frutos daquilo, tudo que você ganhou com aquilo, você ressignifica, você olha aquela lupa que você tinha no sofrimento, passa pro fruto que deu, e aí toda a família bem ajustada que eu via, né, uma família que se ama, todas as mulheres ali, 50 mais, falam, ai, se eu pudesse, eu tinha tido mais um. E é uma mulher que já teve 3. Ela falando que queria mais um. Uma mulher que já teve 4 que falou que queria mais um. Então, eu focava muito nisso. Se a gente escolheu ser mãe, porque a gente sabe que tem um lado bom, vamos aproveitar aquele lado bom, porque aquele momento vai passar. Então, a dificuldade passa, a parte boa também. Então, aquela coisinha gostosa que fica só no colo, onde você coloca, fica. Qualquer coisinha dá aquele sorrisão, assim, gratuito pra você. Aquilo ali vai passar. A relação de ganho de aprendizado do que é amor. Porque, assim, a minha análise é que amar é um transbordamento de alegria para quem ama, não para quem é amado. É aí que as pessoas não entendem, de achar que quem é amado é que está no ganho. Não é quem ama. Tá entendendo? Que bonito isso. Mas é real. Quem transborda é quem tem o sentimento do amor. Não é quem é objeto do amor, né? E aí, o que é muito gratificante na experiência do materno
é o quanto você se descobre amando um ser que você olha e diz, eu seria capaz de tirar meu coração do peito se ele precisasse desse coração. E é uma coisa que você não tem como explicar para outra pessoa. E você não faria isso por outra pessoa. Você vê que os filhos não fazem isso pelos pais, mas fazem naturalmente pelos filhos. E aí eu acho que tem toda uma memória genética que nos conduz a proteger, cuidar e salvaguardar a vida do filho. Né? Eu acho que isso é o aspecto do que o nosso DNA traz como memória, né? Porque é instintivo. Porque realmente a gente é um amor, é o mais próximo de amor incondicional que eu já vi, que é a criança tá dando trabalho, virou um meliante, tá no presídio preso, e a mãe tá lá. Ama, quer o bem e ainda acredita que tem possibilidade dele mudar. Por isso que se diz que o amor mais próximo do amor de Deus, para quem fala e acredita em Deus, é o amor da mãe. Não porque a mãe tem algo de divino, mas porque é algo muito inerente à condição do maternar. E até ligado à fé, né? A fé que ela tem naquele ser humano ali. Isso. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu aprendi durante meu período de estudar psicologia e psicanálise, que é o seguinte. O filho que nasce, ele não nasce amado. O ser que foi parido agora, você ainda não o ama. Você tem com ele ainda uma relação de aprender com quem ele é. O filho que você inicialmente ama é o que está no seu pensamento. É o filho imaginário. Quando você pare, isso a maioria das mulheres se dão conta, há um momento em que você olha e diz assim, meu Deus, é meu mesmo? Como é que essa criança nasceu de mim? Há uma surpresa que você não vai verbalizar, mas que você olha e fica tentando imaginar como é que você procriou. Como é que aquele serzinho nasceu de você. Interessante essa fala. E assim, contrário... E aí vai passando o tempo e você vai descobrindo um amor que daqui a pouco você não... Eu não sei se você experimenta, mas eu já falei disso. Tem uma hora que você tenta lembrar como era a sua vida antes de você parir e você não consegue lembrar. Você não tem essa sensação? Tem a sensação. Parece que quando nasce uma mãe... Há um apagamento da importância do anterior a isso, sabe? Na minha terceira gestação, eu fui além. No momento em que eu decidi ter minha filha, eu já sentia saudade dela antes dela existir. Tipo assim, nossa, tá faltando uma pessoa aqui. Nossa, já pensou... Já sentia a presença, né? Já sentia a presença. Como se... Eu tentava olhar pra trás e falar assim, como que era a minha vida sem o primeiro, sem o segundo? Aí eu falei, eu vou pensar isso, a mesma coisa da terceira. Então eu já tô sentindo falta desde agora. Eu não sei como é a minha vida antes dos dois. Agora eu já não sei mais como é a vida antes dos três. Mas a gente não tem como explicar que isso acontece. Só quando você vive, entende? E se você passa bem, né? Se você passa naquele momento ali saudável pra vencer aqueles desafios. Porque quando é como se fosse um videogame. É difícil, mas quando você vence, é uma alegria tão grande e é aquele venci, cresci, aprendi. Então, se você tá saudável para enfrentar aquele desafio ali, o ganho depois é muito grande, eu acho. Agora, um pouco diferente da experiência de Tedman, sobre... Teve uma parte que você falou... nessa questão da vinculação, né? Que é de quando o bebê nasce, você não tem aquele amor instantâneo e imediato. Ah, lembrei. Você falou... A minha visão é um pouco diferente. Você falou que existe uma pressão para que a pessoa tenha parto normal. Existe a pressão que... Hoje em dia, né? Porque a gente sabe que, teoricamente, é mais saudável e que a maioria das mulheres conseguiriam. Mas, na minha experiência, é um pouco diferente, que eu senti uma pressão de ter a cesárea. Então, eu... dentre as minhas amigas... quis parto normal e a maioria queria cesárea. E os meus próprios professores da residência ficavam falando, não, mas você pode não conseguir, pode acontecer alguma coisa. Como se estivessem me convencendo de que... Não seria o mais seguro. Me convencendo de aceitar a cesárea, porque pode ser que eu precisasse dela. Aí eu falava, não, eu não vou... Como se fosse profilático, sabe? Aí eu falei, eu não vou me contentar com uma coisa que eu não sei se eu vou precisar. Deixa. Se por acaso eu tiver cesárea,
foi porque precisou e não porque eu quis. A minha parte eu vou fazer. Então, eu não fiquei me trabalhando, se eu precisar de uma cesárea, não. Vai precisar fazer cesárea para salvar você ou a criança, faça logo. Eu não era contra a cesárea, mas eu também não queria ela. Então, eu tive essa pressão de aceitar a cesárea, de fazer a cesárea, e ninguém me apoiou tanto assim na época. Mas eu acho que o contexto que eu falei é porque eu vejo hoje, no geral, né? A sociedade é assim, ou calça de veludo ou bunda de fora. Não tem o equilíbrio, né? Mas as pessoas se comparam muito, e eu acho que é até uma coisa que a própria pessoa aceitou aquela comparação. Porque essa história da menos mãe... Porque menos não existe e nem menos mãe existe, né? Não existe, nunca existiu, não vai existir. Então, a pessoa, se ela teve normal ou cesárea, tanto faz. Não vai fazer diferença na questão da maternidade em si. Em questão de ser menos ou mais mãe, não vai fazer diferença. Mas a pessoa que queria, em algum grau, passar pelo parto normal e por algum motivo não teve coragem de tentar ou não quis, ela vai sentir a pressão. Porque a sociedade queria que eu passasse. Eu acho que quando a gente assume o que a gente quer, a coisa resolve. Mas eu acho que há uns 20 anos atrás era mais complicado. Eu acho que hoje não existe tanta pressão em relação a você ter que obrigatoriamente ir para cesárea. Mas eu vou lhe contar, por exemplo, durante muitos anos, porque eu sempre fiz parto normal. Eu tive... Meu primeiro filho foi há 10 anos atrás. Então, eu sofri um pouco essa pressão. De então, por exemplo... querer e não ter oportunidade. Eu estar partejando, geralmente, colegas médicas, e chegar um colega assim, bater no meu ombro e dizer, você tá ficando maluca? Faz logo a cesárea. Como é que você leva uma colega médica para parto normal? Você tá ficando doida? Então, eu mas passei hoje em dia ainda tem. Mas aí eu só fazia rir. Meu Deus. Mas hoje em dia ainda tem. Há 10 anos atrás era. E tanto é que por isso que eu trabalho com parto normal hoje. Porque eu quis parir. E a única coisa que as pessoas me diziam é, se você quer parto normal, eu vou para o SUS. Vá para o SUS. Ninguém paga para ter parto normal. É a coisa que eu mais ouvi. Você tem plano de saúde, você tem como pagar um médico, por que você não vai fazer cesárea? Porque eu não quero cesárea. Então vai pro SUS. Mas eu não quero o SUS. Eu tenho condição, eu não preciso ocupar um leito de alguém que precisa estar ali. Eu não preciso ter regalia, porque se eu fosse pro SUS, eu ia ter regalia porque eu sou médica. Eu não quero estar no SUS, eu não quero ter essa regalia, eu quero no particular. Então eu sofri tanta resistência em conseguir um parto normal no particular, que aí me direcionou minha vida a ser isso. A trabalhar com isso. Quem quer parto normal acaba me procurando para ter um parto normal no particular. E sobre a vinculação, tem uma pequena diferença na parte do parto normal e da cesárea. Em animais é mais fácil de explicar. Quando o animal nasce, que você separa imediatamente a mãe e o bebê, você não cria o vínculo. Tanto é que animais que você vai vender animal, assim que nasceu você separa, você não deixa eles se verem, né? Você separa imediatamente. Um animal que teve fertilização, compra, venda, manipulação de óvulo, de sêmen, a gente sabe que tem muitos animais, né, você vende por milhões. Sim. Assim que nasceu você separa para não ter o vínculo, porque o sofrimento é menor. Então, quando nasce que você separa, você não cria o vínculo. E quando você deixa, você quimicamente forma aquele vínculo. Então, é mais fácil a mãe passar todo o perrengue de cuidar daquele bebezinho depois de ter aquela avalanche química, que não necessariamente é o parto normal, mas está ligado ao trabalho de parto. Então, mesmo se nascer de cesárea, a mulher que passou pelo trabalho de parto e teve aquele coquetel químico, né? Teve a ocitocina naquele momento, a adrenalina naquele momento, a endorfina naquele momento ali, ela vai ter um processo de vinculação melhor, mais rápido. Então, é uma vinculação química. E todas as mulheres vão ter a vinculação social, que é aquela que acontece com o tempo. Então, ao longo do tempo que você está cuidando da criança, chega ali 6 meses, 1 ano, eu já vi mulher demorar 2 anos para se vincular à criança, você passa a ter aquele amor incondicional de você fazer tudo por ela e você, não, agora sim é minha filha. E
e reconhecer como filho, né? Mas no parto normal, a mulher que passa pelo trabalho de parto, é mais fácil passar essa vinculação e é mais fácil ter essa sensação mais imediata. Então, aquela imprint imediata. Uma preocupação que eu tenho muito grande de tentar detectar quem tem um risco maior para depressão na gravidez e de fazer no puerpério tem a ver com toda a história de vida, mas há uma preocupação muito grande. Se a mãe não está bem, essa mãe não tem condição, muitas vezes, de cuidar. Ela não tem como receber, se relacionar bem, até porque você, com recém-nascido, você dorme pouco, você não descansa, você tende a ficar mais esgotada, tem as alterações hormonais do puerpério, de queda dos níveis hormonais. Então, todo esse contexto, gente, não é simples. O primeiro um mês, principalmente, os 45 normal, né? dias, não é fácil. Mas na cesárea também a gente tem como criar toda essa questão de vinculação. Porque se o bebê nasceu e a gente coloca pele a pele com a mãe, que tá olho no olho, essa vinculação ela tá acontecendo. Só do bebê cheirar a mãe cheirar o bebê, já libera hormônio. Já tem hormônio sendo liberado. E o pai também. O pai que acompanha o trabalho de parto, ele libera ocitocina, que é o hormônio do parto nele. Que é por isso que você menstruou indo buscar seu filho. Sim. E Mariana, quando chegou, menina, eu não conseguia fechar os braços. Minhas mamas doíam, sabe? Aí eu lembro que eu encontrei Alberto Ramos. E eu conversando com ele, ele disse, Tedma, pode dosar que sua prolactina está estourada. Isso é instinto materno. Né? Porque você passa por aquele... Passei quase um mês com as Você passa por aquele momento, então mesmo sendo uma mãe adotiva, você vive aquele momento, você libera hormônio para aquilo, né? Só de você estar vivendo. Então, hoje em dia é muito comum, né? Mãe adotiva amamentar o filho. Então, a gente, como a gente tem subjetividade, temos linguagem, para a gente as coisas têm caminhos imprevisíveis. Para a gente ir se encaminhando para o fim da nossa conversa, eu queria perguntar a vocês de que forma a medicina impactou na maternidade de vocês. A doutora Tedma já até mencionou isso em alguns momentos da fala dela, mas eu queria que vocês falassem dessa perspectiva e também da forma como a maternidade impactou na medicina, na forma de vocês atenderem as pacientes, enfim, de um modo geral. Eu acho que a medicina me atrapalha a ser mãe. É sério? Por quê? Eu gosto de ser uma mãe leiga. Toda vez que eu tô lidando com um filho, quando eu tô grávida, no parto, eu me desligo da medicina. Eu gosto de viver assim. A maternidade, né? Como se eu não fosse médica. Essa coisa de chegar no profissional e o profissional me explicar com termos simples. Eu gosto disso. Eu gosto de linguagem simples, como se eu fosse uma mãe qualquer. E a questão da jornada de trabalho, né? Então, meus filhos reclamam que, mamãe, você tá indo cuidar de outro bebê, né? Cuida de mim, né? Eles têm essa questão. Mas eu não vejo uma influência tão positiva, assim, da medicina na maternidade. Até porque a única coisa que eu vejo é que eu sei identificar mais fácil o que eu preciso correr para o hospital ou não. Então, aí a minha filha teve um AVC, eu diagnostiquei por telefone. Mas eu não vejo uma vantagem nisso. Não, correria para o hospital, chegar lá e ia saber. Mas, assim, o contrário é muito positivo. Então, o fato de eu ser mãe, de tudo que eu passei, dos meus partos, da amamentação, da educação de filhos, eu acho que impacta diretamente em tudo que eu faço na vida profissional. Tudo, absolutamente tudo. Eu acho que a cada filho eu tive uma bagagem de aprendizado, me veio com aquele tesourozinho, assim, né? Vem o filho, vem o pão embaixo do braço. Né? Tanto questão de relacionamento interpessoal, eu sou uma pessoa muito briguenta, né, Ted? Você não sabe. Eu sou aquela pessoa, quando eu acredito na coisa, eu bato de frente, eu sou incisiva. Então, eu era muito pior. Depois que eu virei mãe, eu fui amenizando, eu fui relativizando. Eu me sinto uma pessoa muito melhor depois que eu virei mãe. Mas eu acho que a maternidade, como nos ensina muito sobre amar, a gente se torna mais empático. Muito mais empático. Outra coisa, tanto o ser médico como o ser mãe, ele traz um lado que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Você imagine, eu tenho os meninos com muitas vulnerabilidades, né?
Então, hoje eu penso, Senhor, mesmo que eu esteja exausta, mesmo que eu esteja sem ânimo para continuar tocando minha vida, mas não me leva agora, não, me dê ânimo, me dê saúde para eu continuar, porque eu não quero deixá-los. Qual é o maior medo de uma mãe que tem necessidades, que tem um filho que tem uma fragilidade maior? Faltar. Por quê? Porque dificilmente a gente vê outras pessoas assumirem a responsabilidade do cuidado, sabe, do prover. Porque, veja só, pai e mãe abrem mão de toda a renda para criar os filhos. Quem é que faz isso? Fora pai e mãe? Ninguém. Até marido e mulher. Tem homens que eles querem que a esposa se dedique aos filhos, seja mãe, seja esposa, e ele provê. O homem moderno, ele não quer mais prover família. Ele diz, eu vou trabalhar para ela ficar em casa sem fazer nada. A gente até toma um susto, porque não é sem fazer nada, é muita coisa cuidar de filhos e cuidar de casa, né? E é muito desgastante, né? Mas, assim, o lugar da família, porque eu, particularmente, acho que a sociedade hoje paga um preço altíssimo pela saída da mulher para o mercado de trabalho. Porque quem passou a educar as crianças foi a televisão, as mídias sociais, os seus empregados domésticos, que não têm vínculo afetivo nenhum. E nem compromisso com isso. Então, hoje, a gente vê muita depressão, muita ansiedade, muitos problemas emocionais, porque a mãe e o pai passam o dia inteiro ausente. Não tem mais um núcleo familiar que norteia. Quem é que norteia? São os pais. Eu mesmo sempre estive muito ausente desse exercício do educar, porque eu passo o dia trabalhando. Com a despesa altíssima que eu tenho, com uma família com filhos especiais e funcionários e cuidadores e terapeutas, por mais que eu trabalhe, eu ainda fecho no vermelho de vez em quando. É muita gente, é muito profissional. E você tem que pagar, porque bons profissionais não atendem por plano de saúde nas áreas técnicas, não é verdade? É verdade. E você tem que pagar, e paga caro. E a gente... E paga caro. Que a gente tem um filho, a gente cria, ele é pro mundo, literalmente. Ele vai crescer, ele vai pra vida e depois a gente quer que ele cuide da gente, né? Agora, a mãe atípica, ela pensa, e aí, meu filho vai ser sempre criança, né? Vai ser sempre necessidade de cuidado. Quem que vai substituir, né? Essa é uma... Eu tenho muito essa preocupação. Eu vivi uma experiência muito forte em 2022, que eu, às vezes, em oração, eu dizia assim, Senhor, leve Sofia antes de mim, que eu tenho muito medo do que pode acontecer a ela na minha ausência. Aí, Sofia fez uma sepse em 2022 de foco urinário, um cálculo que impactou no ureter. E Sofia quase morreu. Quase morreu. Foram mais de 40 dias de hospital, a maior parte do tempo em UTI, só que aí ela, depois do tratamento da sepse, ela fez um quadro que ela gemia, ela chorava e não tinha diagnóstico. Foi desesperador. Levou dias até que eu surtei lá pedindo para o pessoal fazer uma vídeo e não acharam nada na investigação de abdômen, porque eu dizia, eu sinto que é aqui que está o problema dela. Mas, enfim, quando viu na vídeo que não tinha nada em abdômen, pediram o endoscópio, passaram para o estômago, não encontraram nada. Quando conseguiu transpassar o duodeno, ela estava com um quadro de colite. Aí, quando fez o diagnóstico, mas, gente, foi desesperador aqueles dias. Aí eu lembro que teve um momento que eu olhei assim, lá na Santa Clara, eu olhei assim para lá e disse, eu sei, Senhor, que eu pedi para ela ir antes, mas não leva ela agora não. Ô, Senhor, tenha misericórdia, não leva ela agora não, sabe? Então, é um sentimento muito contraditório, porque você não quer ver sofrer, mas você também não quer ver partir. É um amor muito, muito gostoso, mas quem não vivencia... Quem é que não vivencia essa fragilidade? Eu vou lhe dar um exemplo. E partir para o mundo também é partir, né? A Isso. criança que vai casar e morar em outro estado. Isso. A criança. Olha só. A síndrome do menino vazio, né? Você imagine o seguinte, agente médico. Você faz uma viagem, há um acidente e você vai depender de quem te atende lá na frente. Ninguém vai saber quem você é, de onde você vem, qual é seu endereço, qual é a sua renda, qual é a sua profissão. Então, eu acho que do mesmo jeito que a vida lhe dá algumas
alguns ganhos e vantagens, ela também pode lhe expor ao abandono e à desvantagem, depende do que a vida tem reservado para o seu aprendizado. Então, eu parto do princípio que a gente tem que tentar sempre dar o melhor que nos é possível. Pode não ser o melhor do mundo, pode não ser o melhor que a Aline pode, mas é o que eu posso. Porque cada um de nós tem suas limitações, claro, né? E tem sua história de vida. Então, veja, por exemplo, se você imaginar que uma pessoa faz um deslocamento para trabalhar e que por algum motivo, digamos, faz um AVC, faz um infarto, sofre um acidente de carro, o destino daquela pessoa depende de quem vai cruzar o destino dela. E esse que vai cruzar o destino dela é um desconhecido. Então, eu acho que a gente tem o dever de ser o melhor possível para qualquer um que passe na frente da gente. Que pode, no frigir dos ovos, ser seu pai, sua mãe, seu filho, você mesmo, em algum momento. Eu acho que isso é básico para pensar, né? Eu não consigo pensar diferente. Eu estou impactada. Não sei nem como prosseguir, mas a gente precisa prosseguir. Você é mãe? Sou não, ainda não. Ah, por isso que ela está. Eu estou aqui olhando vocês assim. Estou passada, são muitos ensinamentos. Eu queria que vocês falassem agora sobre como o Hospital Help está estruturado para dar esse apoio e todo esse cuidado às mães que o buscam. A começar que o Hospital Help foi o primeiro hospital em anos a ter um plantão de obstetrícia particular, né? Independente se você tem Unimed, Bradesco, o que fosse, se você tivesse uma urgência, você podia ser milionário. Veio pro não tinha quem atender. São João, veio curtir o São João, você pagou 10 mil reais no hotel, super chique, tá grávida, passou mal, vai pro Zéia. Então, assim, o Help, ele mudou mesmo a cara da cidade na assistência de obstetrícia particular. Porque já teve outros hospitais com obstetrícia particular mas a maioria dependia de agendamento. Então, você agenda com o seu médico do pré-natal, do convênio. E isso aumentou a cesárea enormemente, né? Ou você paga para um médico ficar de sobreaviso para você, para quando você precisar, ele ir lá te atender. Então, tinha o hospital particular, mas não tinha uma equipe presencial 24 horas. Esse é o grande diferencial do Help. Então, quando ele abriu em agosto do ano passado, retrasado. Foi. Agosto do ano retrasado. 24. Ele já abriu com 2 obstetras, com um pediatra e com anestesista presencial no hospital. E, aos poucos, a cidade vai começando a se acostumar com isso. Hoje não é o único, hoje a gente tem a Unimed também, né? Mas a pessoa precisou, ela tem para onde ir. E o Help, desde a arquitetura, já foi planejado para acolhimento, para humanização. Ele nasce no DNA dele a humanização. Então, a sala de parto é maravilhosa. É dentro do centro cirúrgico, então você tem um parto normal, mas você está do lado da cesárea, que é um dos itens de segurança, você ter acesso à cesárea. Não existe parto normal que não tem acesso à cesárea, é seguro, né? Tem que ter acesso. Porque você só sabe quando nasce. Então você tem a sala de parto humanizada ainda, que tem banheira, que tem toda uma estrutura plus ali para quem quiser. A sala de parto normal, que é maravilhosa também. Toda a parte da cesárea e a questão das acomodações. É um hospital que está sendo sonhado, planejado e executado para atender integralmente a mulher que estiver passando desavisada e que precisar. Então, esse é o grande diferencial. O outro aspecto que eu acho muito importante é o seguinte. Na medida em que não havia uma estrutura de plantonistas presenciais, com anestesista, pediatra e tudo, qual era a situação ou a circunstância que começou a se tornar mais frequente e que acabou privando muita mulher de realizar seus desejos? É que na medida em que você não tem equipe de plantão, se o médico vai viajar, se o médico vai se deslocar, se ele não quer se disponibilizar a ser chamado de madrugada, fim de semana, feriado, ele vai tentar, naturalmente, planejar um agendamento e fazer cesárea. Então, isso acaba criando um condicionamento de que a maioria das pessoas vão para um parto cesárea, né? E para ser normal, você tem que ter uma estrutura que permita
essa situação de você chegar a qualquer hora e ter quem acompanhe. Então, uma outra situação que passou até o paciente, mesmo tendo plano de saúde, ele não tinha assistência ou a condição de poder escolher a via de parto ou o médico, porque aquele médico só fazia pelo plano se fosse cesárea. Então, uma das coisas que a gente buscou garantir lá, desde que abriu, foi o paciente que chega, ele tem o direito de dizer o que ele deseja, se ele quer normal, se ele quer cesárea, ele tem uma estrutura pronta para dar ele assistência ao parto normal e também à cesárea, porque há pessoas que cada qual tem sua história, né? E precisa ser conversado para ser entendido. E lá, o paciente que tem um plano de saúde não é cobrado nenhum tostão a ele para dar assistência. Então, por exemplo, se você chega num local que não tem plantonista, aí começa, você tem que pagar o profissional tal, você tem que pagar o profissional, porque não existe plantonista, então, para alguém vir, se ele não se dispuser a vir pelo plano, você tem que pagar. Mesmo com plano de isso saúde, é problemático. Você paga particular obstetra, ou pediatra, ou anestesista, no hospital do seu plano de saúde, porque não tem aquela pessoa lá de plantão. E acontece... Isso nem todo mundo pode. Sim. E acontece também, aconteceu recentemente com 2 pacientes minhas, em outro hospital que não help, da paciente querer analgesia para alívio da dor do parto e ser negada. O anestesista fala, não, eu tô de plantão para o restante do hospital inteiro, e não considerar a analgesia importante. Não considerar a analgesia importante. Isso é gravíssimo. Em pleno 2026, a mulher sentir dor, e é uma dor que pode ser incapacitante, é uma dor muito importante. Depende da sensibilidade individual. Sim. E se a paciente demanda, ela tem o direito. Ter a negativa daquele alívio de dor. Eu já passei por isso. É horrível, é horrível. Passei recentemente, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso recentemente. Eu já passei há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, quando eu cheguei em Campina Grande, mas recentemente só em determinado hospital. No HELP, não. No HELP eu nunca tive essa negativa. E agora tem um outro lado, a gente falou do lado da paciente, mas tem um outro lado do profissional. Porque se não existe um hospital 24 horas com plantonistas, qualquer coisa que acontece com a paciente que você acompanha o pré-natal é teoricamente responsabilidade sua e teoricamente você tem que ir lá atender ela. O que não tem, as pacientes acham que tem, mas eu não tenho obrigação nenhuma. Se eu atendi o seu pré-natal pelo plano de saúde, eu não tenho obrigação nenhuma de ser o médico do parto. Lá no contrato do plano de saúde fala que o plano de saúde tem que garantir alguém para o pré-natal e alguém para o parto. Não é a mesma pessoa. Entende? Sim. E aí essa pessoa, ela tá às vezes na festa do filho, às vezes tá na reunião do filho, às vezes tá em casa assistindo TV com o filho. Tá doente. Ou às vezes tá mal e precisa sair, precisa se deslocar e ir atender porque é uma emergência, porque a paciente pode falar mal depois. A estrutura hospitalar, durante muito tempo, simplesmente se negou a ocupar essa responsabilidade e demandava... Por um profissional. Criou a cultura de que o paciente demandava para o profissional que atendia. Ou para o paciente, né? Chega o paciente, cadê sua equipe? Obrigação. Você trouxe a sua equipe? Ou então, para o obstetra, cadê seu pediatra? Eu não sou dona de pediatra? Não tem pediatra. Então, assim... Para o médico que atende por plano de saúde, isso é inviável. Você está disponível 24 horas por dia, a qualquer momento, tem que sair para atender. Então, mudou também a vida do profissional, que a paciente aconteceu alguma coisa, doutor, minha bolsa rompeu. Vá lá no HELP. Aline, outra coisa, a gente precisa criar a cultura que o paciente confie no profissional que está ali para assisti-la. Porque senão fica aquela insegurança, aquela angústia, achando que não vai poder ter assistência, porque não é o médico que ele conhece. A gente tem toda uma estrutura que a gente tenta fazer o melhor possível pelo paciente que Agora, chega. se a pessoa quiser que seja o mesmo profissional, ela tem essa possibilidade e ela vai arcar com isso. Então, ela vai contratar um médico para ficar de sobreaviso, para atender o parto dela. Qualquer hora que ela ligar, ele vai atender. Mas isso é uma combinação das duas partes e que vai ser vantajoso para as duas partes. Não vai ser unilateral. Então, se não houve essa combinação de que o médico vai sair a qualquer momento, então o médico tem essa possibilidade de falar, vá no HELP,
A bolsa rompeu, vai no HELP. Meu tampão saiu, vai no HELP. Você Minha pressão já subiu. imaginou numa Vai no emergência, vamos supor uma rotura uterina, você vai para um local que teoricamente é para ter toda a estrutura e você chega lá e descobre que não tem ninguém para lhe atender. É impactante. Sim. E se alguém não correr para atender, vai morrer. Um descolamento de placenta, rotura uterina, Isso. prolapso de cordão. DPP. Um prolapso de cordão. Uma cabeça A bolsa derradeira, tem rompeu, um aí mundo, saiu o cordão é um mundo. umbilical. Precisa cesárea imediata. É cesárea com a roupa do corpo. Nem É. trocar de roupa não troca. É. Entra direto para o centro cirúrgico e faz a cesárea. Você chega, até eu, como médica obstetra particular, que estou ali combinando com a minha paciente, que eu estou por conta dela, ela está me pagando para isso, eu chegar num hospital, não ter outro médico para me auxiliar e não ter um pediatra para atender. Eu já tive um parto numa emergência em que eu me desloquei, era tipo véspera de Natal, Ano Novo, me desloquei, não tinha ninguém para me auxiliar, não tinha pediatra para a sala de parto, virou aquela confusão, era uma emergência. E aí você, médica única, Eu única para operar. faz a cesárea. E ainda ouvi do marido que eu tinha obrigação de estar lá. Que eu não estava, tipo assim, eu lembro que ele disse, a senhora está recebendo para isso. Menina, eu quase saí da sala. Eu respirei fundo, porque eu fui agredida por esse marido. Por quê? por Porque a isso mulher que tinha ela teve comido, a mulher tinha comido, e a gente tava com o anestesista, era anestesista, e eu vendo como é que a gente ia fazer para decidir. Porque estava em uso de heparina também. Então, a gente precisava ver e pélvico em trabalho de parto. Aí, estava vendo se ia fazer um geral ou se ia para bloqueio. E então, a gente insistia na pergunta. O homem descompensou. Claro que ela gente como é que ela ia saber que ela ia... Começou a gritar com a gente. Agora, isso era porque a gente era mulher. Porque se fosse homens ali, ele não tinha feito aquilo, não. E, por fim, eu digo, saia da sala. O senhor não tem condição de ficar aqui. Menina, esse homem me esculhambou, dizendo que eu estava ganhando para estar ali. Tava, não. Deus. Eu não Tava, era não. funcionária E a do senhora hospital. disse o quê? O meu vínculo era de responsabilidade com o paciente. A gente, quando se desloca de casa de madrugada para ir atender sem ser plantonista, conta do vínculo. é por vínculo, é por responsabilidade com o compromisso com o paciente. A gente não ganha nada para isso, não. Porque se fosse cobrar, tinha que ser uns 50 mil. E aí a gente, durante muitos anos, a gente já passou muito aborrecimento. Porque há pessoas que confundem as coisas. E acham que a gente tem a obrigação de estar disponível para eles. É uma situação muito complicada. Porque E a gente se escuta fizer... também o seguinte, o doutor que me acompanhava me abandonou. Calma aí. É. Só porque ele faz seu pré-natal, você acha que ele tem a obrigação de lhe acompanhar? Não, Em tudo, não tem. Mas isso é uma questão de lugar, cidade E o paciente pequena, também né? não vai Essa entender, visão. né? A pessoa comeu. Se for fazer uma intubação, ela pode Broncoaspirar, fazer uma pneumonia e ir pra UTI e ficar gravíssima. Isso. E se fizer uma punção lombar, pode ter uma hemorragia e Isso. ficar gravíssima. E não entendendo qual é a discussão, ele acha que ali tem algo que é pessoal Que a pessoa não tá fazendo porque não quer. e começa a brigar com a gente, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Saia e espere do lado de fora, porque você não tem condição de estar na sala numa emergência. Não tem. Tem situações em que o parente deve sair. Ele não tem condição emocional. Você imagine. A gente, uma aqui ia operar, outra aqui ia anestesiar, ouvindo desaforo e grito desse marido. Você é disposta a um estresse desse. Tu já imaginou? Né? E uma equipe... ainda tinha que operar só. E uma equipe que deveria ter 4 médicos. Uma cesárea depende de 4 médicos para acontecer. Nessa situação aí só tinha 2. Eu já vivi várias situações que eu tive que, nas emergências, eu tive que resolver só. Não é fácil. E o nível de estresse é tão alto que às vezes você leva dias para se recuperar daquilo. Dias. E lá no HELP a gente não tem essa situação. Então, se a pessoa é o médico do pré-natal e quiser ir lá atender o próprio paciente, ela pode ser auxiliada pelo plantonista. Tem o pediatra, tem o anestesista, ela não fica só. Ou a paciente pode ir sozinha, ou a paciente pode ir com a médica dela. Ou pode ir com a equipe inteira, se quiser contratar a equipe inteira e levar. Então, do jeito que a paciente preferir, o HELP, ele Mas atende. muita gente não tem noção do nível de exposição que muitos médicos passam de estresse por falta, às vezes, de ter equipe. É muito estressante. Só Tá aí sabe uma quem coisa passa. que eu nunca faria se eu atendesse plano de saúde. Se eu fizesse pré-natal plano de saúde, eu nunca faria nem a cesárea marcada pelo plano. Porque é um deslocamento da minha casa. Eu vou sair da minha casa para isso. Não faria pelo São plano. muitas camadas. Tanto é que eu fazia pré-natal no HELP. A paciente, quando ela entrava em trabalho de parto, ela ia para o plantonista.
E era atendida, durante o acompanhamento já era dito que era assim. E se quisesse cesárea comigo, teria que ser um dia que eu estivesse no plantão e coincidir com a data que ela precisaria. Porque se não coincidir, eu também não mudava a data só por conta da minha disponibilidade. O fato... Eu vou me abster. Então, minha gente... Mas o HELP serve pra isso, doutora. Eu sei o que você imaginou. É porque antigamente o médico, ele era mais sacerdote, ele se doava mais. Não, mas não era isso que eu ia dizer. Não, eu ia dizer no sentido que hoje, quem é que sai para fazer qualquer trabalho para outro sem cobrar? Então, antigamente tinha uma doação muito maior em todas as áreas. Hoje em dia as pessoas não fazem, elas não se submetem a várias coisas. Em todas as áreas, não é só com medicina. Até estágio. Meu marido estagiou a vida inteira, de graça. Deixa eu estagiar contigo, de graça ele ia. Hoje em dia, ele é aberto para estágio, quase ninguém vai. Então, hoje em dia tá tudo diferente. Para bom e para ruim, né? Gente, mais um episódio do HelpCast esclarecedor em níveis absurdos. Eu quero agradecer demais vocês pela disponibilidade, por terem compartilhado esse conhecimento com a gente hoje. E eu costumo dizer sempre aos médicos que passam por aqui que eu tô aqui como uma espécie de paciente, que eu quero saber todos os detalhes e que eles expliquem bem direitinho. Mas esse episódio ele teve um gostinho especial. Eu sinto que, na verdade, eu estou aqui como uma pessoa que está começando agora a vida e que teve a oportunidade de escutar de profissionais, de seres humanos incríveis, grandes ensinamentos. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. E é isso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É que daria para falar mais 3 horas. Eu passaria dias conversando. Não, à medida que vocês iam falando, outras perguntas iam surgindo. Vai puxando o outro, vai puxando o outro, né? Então, pra gente encerrar agora, eu vou pedir pra vocês, olhando pra essa câmera, falando pro pessoal de casa, deixassem uma mensagem pra todos esses perfis de mulheres que a gente falou aqui. Mulheres que estão grávidas, mulheres que estão com dificuldade em engravidar, mães, enfim, de uma forma geral. Primeiramente, não deixe se influenciar externamente para tomar suas decisões. Faça um momento de silêncio. Busca lá dentro de você o que você realmente quer. O que se você não tiver, você vai se arrepender depois. Ou o que, se você não tiver, você fala, não tá nem aí depois. Então, busque isso dentro de você. As respostas. Se você vai ser mãe ou não. Se você vai ter outro filho ou não. Se você vai tentar um parto normal ou não. Então, se você vai insistir numa amamentação que não tá dando certo ou não. Então, tudo que você estiver passando dificuldade, faça esse movimento para dentro. Busque dentro de você qual é a melhor resposta. Não tenta... silencie o mundo, silencie esse excesso de informação que a gente tem. Busque lá dentro de você, porque quanto mais opinião externa e quanto mais comparação a gente tem, mais a gente acha que o outro está influenciando a gente. Então, o outro está me criticando, o outro está me julgando, o outro está me mandando. Não. Se você fechar a janelinha ali, silenciar o mundo externo, você... tome sua decisão, assuma sua decisão e vá atrás. Eu acho que o principal é isso que eu tenho a dizer. Tome sua decisão, assuma sua decisão e se joga. Viva a vida intensamente. Eu continuo no mesmo pensamento, que no frigir dos ovos é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que compreender que as nossas vivências, elas precisam ser nossas. Então, um conselho que eu daria é parem de participar de grupo de grávida, porque há um adoecimento coletivo. Parem de querer saber das tragédias do mundo. Parem de estar pesquisando doenças na internet, porque as pessoas hoje elas estão perdendo discernimento do que é seu e do que é público, sabe? As nossas vidas precisam ser vividas individualmente. As experiências, elas são individuais. O que é bom para um pode não ser bom para outro. O problema de um com um profissional não quer dizer que se replica para outro, porque há uma subjetividade aí. E não escutem julgamentos alheios sobre A, sobre B, sobre profissionais, sobre vivências. Tenha você mesmo sua própria vivência, porque não há regras. Não há regras. E as coisas não são uniformes. Não é receita de bolo.
Relações pessoais, elas têm que ser construídas individualmente, resolvidas individualmente. E nós, mulheres, já somos naturalmente ansiosas. Quando você junta 20, 30 mulheres, uma falando da sua maluquice de um lado e outra do outro, isso vai ganhando uma proporção de adoecimento coletivo que é assustador. Né? Eu já vi mulher desmaiar em fila de atendimento, porque no meio de um monte de grávida estavam falando sobre morte de criança que tinha havido, por exemplo, no serviço. Né? E a pessoa fica tão estressada que passa mal. Então, eu não entendo por que as pessoas gostam tanto de falar de tragédia. Tem tanta coisa boa para falar. Você está grávida, curta a sua gravidez, vai ser feliz. Né? Vá viver. Porque, na prática, a gente só tem garantia do dia que está vivendo. O dia seguinte é uma incógnita ainda. Então... Nem no dia que está vivendo, olhe lá. A gente só sabe depois que acaba, né? Então, as pessoas, essa coisa de querer o controle, abram mão do controle. Ninguém tem controle de nada. A gente só sabe quando está vivendo. Né? E, para mim, é isso. É ser feliz, como pode, dentro das condições que pode. Não ficar olhando a vida do outro, a casa do outro, o enxoval do outro, o marido do outro, a barriga do outro. Porque parece sempre que o do outro é melhor, né? E não é assim que funciona. Perfeito. Né? Não é assim que funciona. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez a vocês e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveite para compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Lembrando também do nosso compromisso, o Helpcast é um podcast quinzenal que vai ao ar a cada 15 dias nas quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Rede Ita e também lá no YouTube, Hospital Help. É um prazer ter você aqui com a gente sempre. Até a próxima. Tchauzinho.